Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. Dessa vez, não para dar uma notícia não muito feliz. Como vocês viram no título do vídeo, infelizmente, meu casamento chegou ao fim. Hoje não é para fazer fofoca da vida dos outros, mas da minha própria vida, né? E como vocês sabem, eu sempre gosto de ser muito transparente e eu escolhi ter uma vida pública. Então, assim como eu expus a nossa história e tudo que a gente viveu, como que a gente se reencontrou e a nossa vida, né? Como a gente vivia, a nossa parceria de todos os dias, a cumplicidade de todos os dias e os nossos movimentos e tal. É justo também que eu venha dividir com vocês o que aconteceu. Ontem o Alex foi embora e eu já tô sozinha em casa. Foi a primeira noite sozinha aqui e eu tô me sentindo perdida, na verdade. Esse apartamento parece enorme pra mim sozinha. Eu queria gravar esse vídeo ontem, mas eu literalmente estava em posição fetal e chorando tanto que eu nem sabia que podia produzir tanta lágrima como ontem. Na verdade, nós choramos muito, 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 muito. E eu não consegui. Ele foi embora ontem à tarde. Ontem eu também tive que sair para fazer uma questão da coluna. E eu queria documentar o processo, sabe? Porque eu documentei todo o processo da mudança da casa, do Airbnb, a mudança agora do ciclo de 9 anos, né? As minhas descobertas de autoconhecimento. E esse vídeo é com o intuito mesmo de compartilhar com vocês, não a nível de saber da vida, o que aconteceu, mas também, eu não sei se aprendizados, mas reflexões que eu fiz sobre o que pode ter acontecido. Aonde foi que eu errei? E eu sei que eu vou refletir muito ainda sobre isso. Não sei se eu vou conseguir produzir esse conteúdo. Eu tô muito triste. Mas eu tô com o coração em paz. Isso me lembra muito quando a nossa filha faleceu, a Alexia. E eu tava muito triste, assim, mas o meu coração tava em paz de aceitar a vontade de Deus. E é um pouco do que eu sinto hoje, né? Então, nesse vídeo, eu vou contar pra vocês as minhas reflexões de o que eu acho que aconteceu e, de fato, também o que eu vi no celular, o que aconteceu, né? Qual foi a situação que desencadeou o fim do nosso casamento. Eu já tinha feito um vídeo aqui onde eu contei que, acho que em 5 casos, 5 coisas que se acontecesse eu me separaria. E é uma forma de vocês também saberem como que eu funciono, como que eu penso, o que eu acredito e que eu vivo de fato o que eu falo, tá? No começo do autoconhecimento, eu achava que quando a gente começasse a praticar o autoconhecimento, a gente não viveria mais dores, sabe? Eu achava que o autoconhecimento ia ajudar a gente a criar uma vida. Claro que a gente tem uma vida mais feliz, mas como se fosse ter um relacionamento para sempre, que a gente conseguisse. E, na verdade, o autoconhecimento só nos ajuda a lidar melhor com as coisas que nos acontecem. A forma com que a gente lida com as coisas que acontecem, a gente muda depois do autoconhecimento, né? E
esse é um vídeo para falar do momento presente, porque eu literalmente não consigo pensar em futuro. Ontem eu fui fazer o tratamento que eu tô fazendo da coluna e eu peguei o carro emprestado para ir. E aí eu cheguei lá e ela assim, como é que você tá hoje? Eu falei, não muito bem, mas vai passar, né? E não é bem da coluna, eu falei, né? Emocionalmente falando. Daí ficou por isso e tal, e ela começou a fazer o negócio. Ela assim, seria bom se tu conseguisse vir 2 vezes na semana, né? Por conta do teu problema. E aí eu falei, olha, eu já nem sei se eu vou conseguir, tô passando por uma situação delicada, não queria falar, né? Ela, mas é bem importante. Aí eu disse, bom, eu tô passando por um processo de divórcio e eu não sei agora mesmo, que eu não sei como que eu vou vir, quantas vezes eu vou vir. E aí ela, né, tipo, nossa, né, falou, sinto muito. E aí falou, aí eu falei, ela assim, mas tem que cuidar de você. Eu sim, eu sei, eu vou arrumar minha coluna pra sofrer posturada. E chorei, né? Chorei a sessão inteira, assim. Ontem eu tava, meu Deus, tudo eu chorava, assim. Vou sofrer posturada, assim. Aí a gente começou a rir. E aí ela assim, você vai ficar lá em Pissarras? Eu falei, eu não consigo te responder, eu não consigo pensar, eu não consigo, porque, como vocês sabem, eu sou muito sonhadora, né? Eu sempre tenho sonhos e coisas que eu quero realizar, e todos os meus sonhos e tudo que eu queria, ele estava incluso nesses sonhos, e agora eu vou precisar rever, mas eu não consigo, porque eu não consigo nem entender, sabe? O ambiente, o apartamento e lidar com esse vazio absurdo que é estar sozinha aqui, longe de centro, que eu gosto tanto, né? Então, assim, gente, esse vídeo é realmente para falar do momento presente e por aí vai, tá bom? E as reflexões sobre o que eu acho que aconteceu, até de fato o que aconteceu e como que foi o processo até ele ir embora. Bom, eu e o Alex, a gente vem de uma mesma vila. Eu vou usar isso para ilustrar para vocês, para ficar melhor de vocês visualizar o que eu, Daniela, acho que aconteceu. Eu e o Alex, a gente vem de uma mesma vila. Há 17 anos atrás a gente se separou, a gente teve uma relação, a gente teve uma filha. E eu já contei para vocês que lá no passado, há 17 anos atrás, teve uma traição, teve muita mentira. Então a gente vem de uma relação. A Dani, de 17 anos atrás, vivia numa vila onde nessa vila era normal homem trair, era normal homem ir pro bar final de semana e a mulher ficar sozinha em casa. Era normal o homem enganar para dar um perdido, que eles falavam, né, na mulher, para sair com os amigos escondido. Naquela vila era normal ser CLT, era normal viver com o dinheiro contado, era normal quando acabava de pagar um carro ou quando estava acabando de pagar o carro, já se endividava de novo para comprar outro carro, para sempre ter um carro novo, para sempre ter o último celular que saiu, sempre pegar empréstimo. Existiam comportamentos da vila de onde eu venho, desse lugar que eu e o Alex a gente vem, que eram normais, né? Que eram, é assim mesmo, né? Homem trai, é assim mesmo. Mulher fica em casa sozinha no final de semana. É assim mesmo, viver de CLT, trabalhar de segunda a sexta, sábado sair, beber, encher a cara, e é assim mesmo. Lá naquela vila onde a gente veio, a alegria e o símbolo de uau, de vida uau, era fazer foto com várias latinhas de cerveja para dizer que bebeu horrores final de semana. Eu me lembro de ter feito muito essas fotos pro Orkut, de passar o final de semana bebendo muito. A gente fazia torres, assim, eu e as gurias, e fazia foto e achava que aquilo ali uau, olha só que final de semana incrível, eu bebi todas, né? Tô bebendo desde cedo. E esse era o ambiente, o comportamento da média das pessoas da vila que eu e o Alex viemos. Só que chegou num momento da nossa vida, da minha vida, que eu, nessa vila, vi uma ponte e eu comecei a atravessar essa ponte.
E essa ponte, ela dava numa outra vila. E lá nessa outra vila, as pessoas tinham dinheiro sobrando. Nessa outra vila, as pessoas escolhiam. Nessa outra vila, os maridos respeitavam suas esposas, as esposas não ficavam final de semana sozinha, não ficavam preocupadas onde o marido estava, se estava sendo traída, se estava conversando com outro. Lá nessa outra vila, o homem não escondia o celular para a mulher não pegar. Era tudo diferente da vila da onde eu vinha, né? E eu comecei a olhar para aquilo que eu nem sabia que aquilo existia, porque eu nunca tinha saído da minha bolha. Porque lá na minha bolha era aquilo lá que acontecia e eu achava que aquilo lá era a vida. E quando eu fui para lá, eu falei, caraca, dá para construir uma liberdade, dá para trabalhar de outra coisa que não seja CLT, né? Dá para ter o próprio negócio, dá para ter dinheiro sobrando, dá para escolher a roupa, dá para ter um parceiro que você pode confiar, dá para ter um relacionamento onde os maridos gostam de estar em casa e não precisam estar fugindo de casa, correndo da mulher. E aí eu comecei a, de vez em quando, sair da minha vila natural, da onde eu vim, e ir lá para outra vila. Só que eu não pertencia na outra vila, porque na outra vila eram outros comportamentos, a mente pensava de um jeito, as pessoas agiam de outro jeito. E eu continuei indo naquela vila, aprender naquela vila como criar uma vida daquela forma. Como conseguir esse casamento, que tem um parceiro, pau pra toda obra, como que faz o que eu preciso aprender, quais eram as crenças que eu precisava limpar para poder ter dinheiro sobrando. E quanto mais eu ia para aquela vila, onde a vida era mais legal, mais leve, tinha valores, né? A gente escolhia lá na outra vila através de valores. Eu nunca nem pensei em valores lá na vila onde eu venho. Tudo se aceita, né? Tudo se passa por cima. Não importa quem eu sou, né? A gente tem que estar sempre disponível e tal. E quanto mais eu ia para essa vila onde tinha fidelidade, parceria, respeito, verdade, liberdade, menos eu me identificava com a vila de onde eu vim. E eu fui saindo aos poucos e à medida que eu ia aprendendo mais, eu fui me desconectando da vila de onde eu saí. E depois que eu e o Alex nos separamos, há 17 anos atrás, né, eu percorri aí um longo caminho, sem ter encontrado ainda essa vila e tal. E ele ficou lá, na vila onde a gente nasceu, vivendo naquele mundo, com aquelas pessoas, com aqueles paradigmas, com aqueles comportamentos, com aqueles desejos do final de semana, da bebida, do samba e tal. E eu fui fazer imersões para aprender outras coisas diferentes do que... Porque aquela vila que eu estava não podia me ensinar tudo isso que eu fui buscar na vila vizinha. E a partir dali eu comecei a sonhar muito, né? Eu comecei a entender que eu podia criar minha vida e por aí vai, e vocês já sabem toda essa história. Corta para o momento que eu reencontrei o Alex, depois de 14 anos, né? Agora já faz 17, né? Mas 14 anos passou, 14 anos ele seguiu a vida dele, casou, teve filhos, eu também. Casei, tive filhos e tal. E aí naquele momento estávamos nós dois separados, eu tinha saído para me levar para tomar uma cerveja, para ouvir uma música ao vivo, num ambiente que eu nunca tinha ido. Eu já estava morando em Balneário Camboriú e a gente se reencontrou. Quando a gente se reencontrou, eu estava morando no hostel. Depois, quando a gente, de novo, decidiu ficar juntos, eu já estava morando sozinha em Balneário Camboriú. E no momento que eu e o Alex se encontramos, ele ainda estava tocando na noite. Ele ainda estava naquela vila que eu já tinha saído há muitos anos. Eu não sabia mais nada do que acontecia naquela vila. Eu não via o Instagram de ninguém, eu não via Facebook de ninguém. Eu nem tenho, né, Facebook. Eu não procurava saber de ninguém, eu não tinha contato com nada, assim, tipo assim, cara, eu vou seguir minha vida, vou olhar na direção dos meus sonhos e é pra lá que eu quero ir, então não tem por que eu ficar olhando pra trás, né? Eu acho que pra trás só vale a gente olhar pra aprender o que a gente não quer ser, o que a gente não quer mais fazer, o que a gente não quer mais repetir, mas tudo aquilo que a gente olha muito, um dia se torna nossa realidade. E eu decidi que eu não queria olhar pra um lugar que eu não tô indo. Eu queria olhar para frente, né, para o caminho que eu estava construindo, acreditar naquele casamento que eu via as pessoas vivendo naquela outra vila e tal, e comecei a fazer cada vez menos esse trajeto de ponte
de voltar no meu passado, de visitar as pessoas do meu passado, de conversar com as pessoas do meu passado, porque passado foi feito para passar. E aí, nesse dia que a gente se reencontrou, né, depois eu já estava ali em Balneário, como eu disse, morando sozinha, eu já, né, estava muito bem resolvida financeiramente, eu não cozinhava, eu só, vou almoçar em tal restaurante, ia almoçar em tal restaurante, né, pegava minhas filhas no meu final de semana, ia para hotel com as minhas filhas, mesmo quando era inverno, a gente pegava hotel que tinha piscina térmica para poder aproveitar a piscina. E proporcionava essas experiências boas para elas também, tanto que no dia que a gente decidiu ficar junto, ele foi buscar eu e elas para levar elas para casa num hotel, né? E aí eu passei o endereço, a gente tá no hotel tal, e aí ele foi lá, pegou a gente foi para lá. E ele me convidou para morar na casa dele, né? Que foi a casa, inclusive, aonde a Alexia faleceu. E foi importante para mim voltar lá, num lugar que tinha muitas memórias, num lugar onde eu sofri muito, onde eu tive que me recuperar e viver o luto da morte da minha filha. E nesse período, nesse momento que a gente decidiu ficar juntos, a gente teve uma conversa. Quem foi minha aluna do Sua Nova Versão sabe que, depois que eu fui para essa vila, né, eu tenho muito claro para mim o que é aceitável, o que eu quero para mim como relacionamento, o que eu quero para mim como trabalho. Eu tenho uma lista também do que eu consigo tolerar, do que é negociável. Todo relacionamento que eu entro, seja de amizade, seja profissional, qualquer pessoa que entra na minha vida, eu tenho os meus critérios bem definidos do que dá para mim e do que não dá, né? Porque às vezes eu posso me tornar um peso para a pessoa, o meu jeito de ser pode ser pesado para você, de repente, né? E eu tenho uma lista do que é inegociável. E eu, naquele momento, eu estava trabalhando muito essa questão do feminino e eu percebi que eu sentia um medo de amar, eu percebi que eu tinha medo de ser traída, eu percebi que eu tinha medo de ser enganada e que tinha algumas questões ali que eu tinha que enfrentar. Então, eu fiz um combinado comigo. Eu falei assim, Dani, você vai para essa relação e mesmo lá na vila que a gente vivia, apesar das traições, das mentiras e por aí vai, a gente tinha uma conexão que não é dessa vida. Eu acredito muito que o Alex é a minha alma gêmea. Até fui pesquisar por que almas gêmeas se separam, né? E ali falou que almas gêmeas se separam porque elas precisam viver os processos de uma forma individual, de crescimento, amadurecimento da alma e por aí vai. E aí eu sempre falava pra todo mundo, nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir viver com alguém que eu vivi com o Alex, porque eu consigo ser eu mesma com o Alex. O Alex é uma relação que eu nunca precisei, tipo, eu não posso gostar de tarô, eu não posso usar essa roupa. Não, o Alex, eu sinto que a gente conseguia ser quem a gente é do lado um do outro, sabe? Eu podia ser essa criadora de ideias, essa que inventora de negócios, faladeira, enfim. E eu me sentia muito confortável para ser eu mesma do lado dele. E isso era um dos critérios na minha lista, né? Me relacionar com pessoas que eu posso ser de verdade. E isso é para amizade, para tudo. E aí, eu tinha essa minha lista e eu pude contar para ele quais eram os meus critérios para entrar nessa relação. Então, eu expliquei tudo que era importante para mim. Ele tinha um trabalho, que ele já estava há 14 anos naquela empresa de CLT. Ele estava na casa dele lá e ele tem filhos, isso a gente vai falar também, né? Ele tem 4 filhos. Ele pagava a pensão, né, dos pequenos, tem 2 ali que já são ali adultos, né? Então ele pagava a pensão dos 2 pequenos e trabalhava, tocava para complementar a renda. Ele disse que já estava se desconectando daquela realidade, que ele só estava tocando mesmo para fazer dinheiro, que quando acabava de tocar ele já ia embora, que ele queria mudar de vida e tal. E eu falei para ele, olha, a gente se reencontrou, porque eu acho que por amor mesmo, pela conexão que a gente tem, mas a gente vive em 2 mundos diferentes. Eu estava numa vila e ele continuou naquela vila que eu saí.
Quando a gente se encontrou, eu tinha medo de voltar a ser aquela Daniela do passado, que vivia em boteco. Eu acordava sábado, quando não trabalhava, e eu ia pro bar, né? Eu bebia, eu fumava muito, e aí eu pulava de pagode em pagode. Eu passava o sábado e domingo, assim, de rolo, bebendo muito, e fumando muito. Então eu tinha medo de voltar a ser, né, de frequentar aquele ambiente, aquele lugar e trazer gatilhos, ou eu não sabia como que ia ser. E aí eu falei pra ele assim, aí ele me convidou pra ir morar lá na casa dele, e eu já tinha o sonho de morar em Balneário, já estava realizando o meu sonho, já estava morando em Balneário, mas estava morando ali de aluguel e tal. E aí eu falei, olha, a gente vive em dois mundos completamente diferentes. A Dani, que vivia lá onde tu vive hoje, gostava muito de beber, gostava de fazer foto, né? E eu vejo que eu mudei, né? Hoje eu percebo claramente que hoje eu gosto de frequentar restaurante. Ele não tinha ainda vivido essas experiências de restaurante que ele viveu. Eu gosto de frequentar restaurantes, eu gosto de ir no cinema, eu não sou a pessoa mais que vai pro pagode sempre. E eu não tô disposta a passar todos os finais de semana indo pro pagode, eu não tô disposta a viver o teu mundo, tá? E eu não sei se tu vai se acostumar com o meu mundo, porque são mundos realmente diferentes, que têm escolhas diferentes, hábitos diferentes, valores e princípios diferentes. E eu não sei se tu vai se adaptar. E dentro disso, existe isso aqui que eu preciso, então eu sei que tu é CLT, mas eu preciso ter liberdade para poder viajar quando eu quiser, né? Eu gosto muito de ir para São Paulo, é como se fosse minha segunda casa. Eu me sinto confortável lá, eu sei que tu nunca foi para lá, mas é importante para mim de vez em quando ir para lá. E eu trabalho num lugar, numa rotina, que eu não tenho questões com horário, com lugar, eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu tenho uma liberdade hoje que eu construí, não caiu do céu para mim, eu construí essa liberdade. Mas eu estou disposta de vez em quando ir, né? Talvez no que for importante para ti, para conseguir ceder. Mas viver nesse mundo não é o que eu quero. Beleza. E também tem algumas coisas que são inegociáveis, que se em algum momento isso acontecer, é um acordo que eu tenho comigo. E a resposta para essa situação específica, essas situações, vai ser imediatamente o fim da nossa relação. Esse é um combinado que eu tenho comigo, como uma forma de proteger o meu coração, que é minha responsabilidade, como uma forma de ser leal a mim, como uma forma de cuidar de mim e de dizer que eu sou importante. Então isso aqui é o que vai me dar segurança de saber exatamente o que eu preciso fazer quando isso aqui acontecer. Isso aqui eu consigo tolerar, então eu não queria obrigar ele a passar pelo processo que eu passei, de ler livros, estudar, fazer Ho'oponopono e tal. Então eu botei na minha lista de tolerável. Eu posso lidar com uma pessoa que não quer fazer Ho'oponopono, que não quer fazer Theta Healing, que não quer fazer terapia, que não quer ler, que não quer fazer todo esse universo que eu amo, né? Que eu vivo isso todos os dias. Então eu posso lidar com a pessoa não querer fazer o que eu faço, porque eu não quero casar com um espelho meu, né? Eu quero olhar para o outro e reconhecer o outro. E ver o outro diferente, realmente, né? Com as nossas diferenças e tal, mas eu também quero ser aceita por gostar dessas coisas. E aí a gente conversou sobre a nossa vida financeira, né? E aí eu assim, ele me convidou para morar na casa dele. Eu falei, olha, nesses últimos anos eu vivi algumas experiências e eu não conseguiria morar na tua casa sem fazer alguma mudança lá, porque eu não ia me sentir bem lá na casa, né? A casa é grande, não desmerecendo a casa, nada disso, mas, gente, são experiências, né? Tem coisas que são importantes pra gente e casa é uma coisa muito importante pra mim. Casa é muito importante, eu passo muito tempo em casa, eu trabalho em casa. Então, olhar e me ver, né? Eu acho importante a gente morar numa casa que a gente gosta, que abraça a gente, que é confortável. E aí a gente falou da vida financeira. Ele assim, olha, eu trabalho CLT, né? Como tu sabe, naquela mesma empresa de quando a gente era casado. Tô na mesma empresa até hoje. Ali acendeu um sinal de alerta, porque
não mudou o trabalho, né? Morava na mesma casa depois de 14 anos, com os mesmos amigos e fazendo a mesma coisa, que era tocando na noite. Mas eu decidi ouvir o meu coração, assim, e era como também se eu quisesse dar uma nova história para aquela história que a gente tinha vivido, porque todo mundo dizia, né, nossa, vocês, é bonito o amor de vocês, dá pra ver o quanto vocês se amam, e eu acho que a gente merecia uma nova história, acho que a gente merecia viver algo que a gente viveu nesses 3 anos, com respeito, parceria, cumplicidade e ter um final diferente, né? E aí eu não tenho reserva, não tenho dinheiro guardado, tenho dívida do carro, tenho a dívida da geladeira que eu comprei. Aí a gente foi ver, tinha dívida do IPTU e tal. Eu falei, bom, eu saí de lá, né, da onde tu tá, e eu não tenho dívida nenhuma, né? Eu falei, eu não tenho dívida nenhuma, a única coisa que eu tenho pra pagar é a pensão que eu pago para minhas filhas todo mês. Eu tenho, né, uma vida confortável financeiramente, eu não faço mais dívida, eu compro tudo à vista, eu evito ao máximo parcelar. E eu sou diferente daquela Dani que tu conheceu lá atrás. E aí ali tinha um dilema, né? Como se relacionar com alguém que tá num padrão ali um pouco abaixo, mas que honra os seus compromissos, que paga as contas e que faz conta, paga conta, tem trabalho, tem casa, ou seja, ele não precisava de mim financeiramente falando e eu também não precisava dele financeiramente falando. Ele era uma pessoa que saía sozinha, que vivia sozinho. Eu também era uma pessoa que me levava para restaurante, me levava para sair. Quando queria ir num pagode, me levava para ir num pagode. Eu não tinha uma dependência emocional de tipo, preciso de alguém para me levar num show, para alguém para me levar. Não, quando eu quero ir, eu me levo, eu vou, né? Então eu disse, bom, ele é independente, eu sou independente, só que cada um vivendo os frutos de acordo com aquilo que, né, que escolheu, que trabalha e por aí vai. E eu pensei, como que eu vou viver um padrão e ele vai viver outro? E eu sou essa pessoa. Quando eu vou para um lugar, eu vou com tudo que eu sou, eu vou com tudo que eu tenho, eu não sei ir pela metade. Ou eu vou com os 2 pés, ou eu nem entro, ou eu nem começo, né? Escorpião, intensidade. E aí eu falei, eu vou para tua casa com uma condição, desde que eu possa mudar algumas coisas lá. E aí ele falou assim, tudo bem. E ele tinha um inquilino atrás, né, da casa que a gente construiu quando a gente estava na relação há 17 anos atrás. Só que eu deixei, não quis nada, enfim. Em outro momento eu falo sobre isso. E aí eu fui pra lá. E aí a gente, aí troquei o piso todo. E ele olhava para aquilo, e aquilo que para ele era difícil, né? Tipo, comprou uma geladeira, acho que de 2 e pouco, parcelada, era a realidade dele. E eu ia lá, comprava o piso, 7 mil, pagava à vista, né? Pagava no débito. Então era muito engraçado. Eu chamei um jardineiro, porque tinha mato, tinha um monte de coisa. Tinta, pintamos, quebramos mureta aqui de um corredor lá, botei espelho no corredor de fora a fora. Enfim, foram alguns mil aí nessa reforma. E foi eu que quis, não foi ele. Em nenhum momento eu joguei nada na cara. E tô contando não pra dizer pra vocês, assim, tipo, é isso. Foi uma escolha minha o tempo todo. A gente jogou limpo desde o começo. E foi uma escolha minha entrar, né? Foi uma escolha. E toda escolha tem uma consequência. E aí tava tudo bem, ok. A casa ficou confortável, trocamos sofá, trocamos os armários que eram muito antigos da cozinha. Mandei fazer sob medida o armário preto fosco, pia, trocamos a mesa, enfim, né? Mudamos tudo lá e para morar. Tava me sentindo confortável quando, dentro do meu processo de autoconhecimento, me veio um alerta. E esse é o papel do autoconhecimento. As experiências são só um detalhe para aquilo que a gente precisa aprender, desenvolver, evoluir. O tempo todo, as experiências são uma oportunidade para a gente evoluir. As escolhas que a gente faz, observar o que a gente está escolhendo. E aí me veio uma memória do passado. Eu já estava um pouco infeliz lá, porque eu não gosto muito de Itajaí. Eu sempre fui muito apaixonada por Balneário. E aí eu comecei a ficar triste, mesmo arrumando a casa, mesmo mudando o piso e gostando do que eu via. Eu comecei a ficar muito triste lá.
E aí eu lembrei da casa lá atrás, que a gente construiu juntos, eu vendi as coisas, a minha avó fez empréstimo para ajudar, a casa estava alugada e eu nunca recebi nenhum aluguel daquela casa. Literalmente eu deixei sair quando a relação acabou, eu digo, eu vou para minha vida. E aí eu me vi de novo alimentando financeiramente um sonho que não era meu. E ali eu vi que eu estava me auto-sabotando. Eu falei, caraca, Daniela, você está de novo colocando dinheiro em um lugar que você não tem como recuperar, um dinheiro que não vai voltar. Só que ao mesmo tempo eu pensava, cara, eu tô morando ali, então é justo que eu invista em algo que eu também tô usufruindo, que eu também tô desfrutando. Então eu tinha esses conflitos. Mas eu comecei a ficar muito triste, porque a minha vida, de fato, era em Balneário. E aí pensando na nossa família. Então eu tenho 2 filhas, ele tem 4 filhos, a gente com uma família grande. E eu falei assim, vamos se mudar então. Ele disse, né, tá muito triste e tal, vamos sair daqui então, vamos. E aí a gente investiu num apartamento grande, com 4 quartos, 4 banheiros. A gente. E inclusive quando eu fui pra lá, e o tempo todo eu ficava pensando assim, será que ele precisa passar pelo processo? Eu me pegava refletindo, será que é justo ele desfrutar disso sem ter vivido, né, todo o processo da mudança, da dor que é e tal? Mas a gente seguia. Ele saiu do trabalho, foi trabalhar comigo na empresa, eu já tinha, né, a empresa dos vídeos e dos cursos e por aí vai. Ele começou a editar os vídeos, ele emitia as notas fiscais, ele prestava suporte, então ele começou a trabalhar, a gente começou a trabalhar junto até para poder ter essa liberdade de viajar e poder fazer as coisas que eram importantes para mim. A gente foi morar e eu me lembro que quando a gente se mudou, ele perdeu 3 vezes, porque no começo, antes de ser a questão facial para entrar no condomínio, era uma tag. E para entrar na nossa casa era fechadura eletrônica, lembra? Era um teclado, não tinha chave. Mas para entrar no condomínio tinha uma tag. E ele perdeu 3 vezes essa tag. Uma vez a gente entrou no elevador, caiu bem entre... Começa a porta e o elevador, caiu lá naquele filetinho, ele não conseguiu pegar. Uma outra vez ele perdeu a tag na praia e a outra vez eu não lembro. E aí só nesse momento eu chamei ele e falei assim, olha, cuida com o que tu sente e se tu puder, olha para isso, porque alguma coisa em ti não se sente digno e merecedor de morar nesse apartamento. Porque tu perde o acesso ao lugar que tu mora, que a gente mora. Então, se tu tá perdendo essa tag, é porque talvez tu não se sinta digno de estar aqui. E se tu não trabalhar isso, tu vai perder isso. Porque aquilo que a gente não acredita que merece, em algum momento a gente perde. Então, foi a única vez que eu me lembro de chamar ele para dizer assim, olha para isso, porque eu acho que tu tá olhando isso aqui como algo demais para ti. E aí, a gente casou, né, tudo no papel e tal, compramos aliança. E eu nunca joguei nada na cara, assim, porque pra mim a gente estava casado e eu acho que uma casa não vive dividida. Ou você tá em união, ou você tá em comunhão, ou você tá em separação e divisão. E tudo que eu vivia e as minhas filhas viviam, né, esse conforto, os restaurantes, hotéis, que eu proporcionava para mim e para minhas 2 filhas, eu passei também, né, a empresa passou a proporcionar para ele e para os filhos. Então a mais velha a gente mandava, né, um pouquinho para ajudar na faculdade, o pequeno tinha a Topic para pagar, tinha 2 pensões para pagar, né, ele tem uma filha no Rio que tem uma questão com a diabetes, que toma insulina, então a gente mandava metade da insulina, né, um mês sim, um mês não. Quando você casa com a pessoa e com o universo da pessoa. Então, por exemplo, eu já estava com liberdade para comprar a roupa que eu quisesse, né? Como vocês já viram em vídeo de comprinhas, não é pelo preço, era roupa barata e podia ser cara, eu comprava. Então, quando a gente ia comprar roupa, ele vivia a mesma coisa que eu vivia, porque, vai comprar um tênis? Compra um tênis que gosta. Então, ele comprou bermuda de 500, né? Vivia blusa de 300, porque
era isso que eu vivia. Pra mim, na minha cabeça, não casava, assim, tipo, eu vou comprar as roupas que eu gosto e tal, e ele vai... Não, a gente era isso. Precisa roupa de inverno pro Gui, vamos comprar roupa de inverno. Precisa roupa de verão, vamos comprar. Precisa material escolar, precisa de mochila, precisa. É junto, é nossos filhos, nossa responsabilidade, e ele era um parceiro. Eu sei que tem na cabeça das pessoas essa divisão, nossa, né, porque você tem mais, ele menos e tal. Mas assim, eu fui com tudo que eu tinha e ele também veio com tudo que ele tinha. Ele tinha um carro que eu não tinha, então eu sempre usava Uber para pegar minhas filhas. Eu, né, acho que carro é uma despesa muito grande, pelo menos eu pensava assim. Hoje não sei se eu vou comprar, não sei, na verdade não sei nada ainda, né, do que eu vou fazer. Então para mim foi uma coisa boa e foi bom ter um parceiro, porque por mais que tinha essa questão financeira, cara, a gente tinha uma parceria muito legal, assim. Eu fui, né, pra Balneário, que era o meu sonho. Eu comecei a ver que eu não podia abrir mão dos meus sonhos porque eu tava num relacionamento, que era uma coisa que eu sempre fazia. Toda vez que eu entrava num relacionamento, eu ia lá e anulava os meus sonhos. Então, dessa vez, eu não anulei os meus sonhos e trouxe alguém junto, né, pra viver os meus sonhos junto comigo. E ele me permitia sonhar, ele me permitia criar, ele não ficava me limitando. A gente tinha realmente essa parceria que vocês viam, a gente não brigava. Ele cada vez foi se sentindo menos vontade de vir para voltar para a vila, que a gente saiu. Então ele que escolheu sair do grupo, ele que escolheu sair do Ferino, que ele ia toda quinta-feira. Eu nunca pedi para ele parar de tocar, eu nunca pedi para ele sair do Ferino. Eu só dizia para ele assim, né? Eu me lembro de uma vez eu ter tido uma conversa com ele assim, olha, como uma tua parceira, alguém que está do teu lado, eu não vou dizer o que tu tem que fazer, porque senão eu estaria acima de ti. E se eu me coloco acima de ti, eu me coloco como tua mãe. Se eu falar assim, sai do grupo, faz isso, faz aquilo. Não, eu vou me colocar do teu lado, que é onde eu tenho que estar. Porque eu confio que tu é adulto para tomar as tuas decisões. E eu quero te lembrar que tudo que tu escolher, é tu que vai se responsabilizar por isso. E tudo que tu escolher pode ser que a gente ganhe e pode ser que a gente perca. E se tu perder alguma coisa com as tuas escolhas, quem vai perder é tu. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte, eu não gosto da vida que os teus amigos têm. Eu não gosto da forma que as coisas que eles escolhem dentro do casamento, mas isso sou eu. E eu quero te dizer uma coisa, eu sei que tu me ama e é muito fácil a gente tomar boas decisões quando a nossa cabeça tá boa. Só que as decisões ruins, elas são tomadas quando a nossa cabeça não tá tão boa assim. E quando a minha cabeça não tá boa, eu quero ter do meu lado pessoas que vão me induzir ao acerto e não pessoas que vão me induzir ao erro. Então, só para dar um exemplo, né? Por exemplo, quando lá na vila onde eu venho, quando acontece, terminou. Vamos sair, vamos ignorar a dor, vamos beber, vamos fingir que tá bem, fica com o outro para mostrar que tá bem, né? Vai lá, esfrega na cara, mostra que superou, mostra que tá, né, grandona, vamos curtir, vamos mostrar, vamos viver. Na vila que eu vivo hoje, as pessoas que estão à minha volta, elas se recolhem, vivem o processo de luto, né? Vamos entender o que aconteceu. É um lugar de acolhimento e de cura. Não é de negação da dor e nem fingir que a dor não está ali. Então, as pessoas que eu tenho à minha volta, se eu falar que eu tenho uma questão no meu casamento, elas jamais vão dizer, vamos sair, vai curtir, amanhã tu vê, ou trai. Não, as pessoas que eu tenho à minha volta, eu falei para ele, elas sempre vão me induzir ao acerto. Elas sempre vão me induzir a fazer uma boa escolha. Só que eu não acredito nas pessoas à tua volta se um dia a tua cabeça estiver fraca, se elas vão te induzir ao acerto. Ou porque elas estão sempre errando. Então como que alguém que está sempre errando vai induzir o outro a fazer aquilo que é certo, né? Então, né, tipo, traindo, fazendo coisa escondida, enfim. E aí eu falei pra ele, mas a escolha é tua. Tu escolhe os teus amigos, tu escolhe onde tu vai estar, tu escolhe, inclusive, as consequências que isso pode ter. Vai vir sobre você. Eu não vou me responsabilizar por possíveis erros que tu possa cometer por estar ao lado, talvez, de pessoas que não vão te inspirar a acertar. E aí,
Eles às vezes marcavam de jogar sinuca lá no prédio e ele ia cada vez menos lá na vila que a gente veio. E esse período que eu fiquei lá na vila que a gente veio é muito engraçado, porque um dia eu fui na verdureira, quando eu tava morando lá na casa dele, aí eu encontrei uma pessoa de muitos anos que eu não via, assim, a pessoa, nossa, tu viu que o fulano traiu a fulana? Eu digo, cara, tem muito tempo que eu não vejo essa pessoa, e ela encostou em mim pra falar de uma pessoa, e eu digo, gente, nada mudou aqui, nada mudou, e as histórias que eu ouvia de amante, de ferino, de mulher que ia pro ferino, e dos caras mentindo, eu digo, porra, tem 10 anos que eu saí daqui, e nada mudou, nada mudou. A motivação ainda é o pagode, é a cerveja, e eu digo, meu, sabe? E eu me sentia muito desconfortável. Era como se eu estivesse me dobrando para caber num lugar que eu tinha expandido e que eu já não cabia mais. E aí, quando fui para Balneário, eu digo, cara, vou seguir minha vida. Aí decidi botar meu silicone. Ele cuidou de mim, me apoiou ali na questão do silicone. E eu vi que eu não estava mais abrindo mão do que era importante para mim. Então, eu estava usando o dinheiro para fazer as coisas para mim, né? Eu paguei, inclusive, à vista, cirurgia. A gente estava bem, assim. O medo que eu tinha era de cair o financeiro por conta da mudança de mentalidade e tal, mas eu digo, bom, eu vou lidar com a escolha que eu fiz e com as consequências que essa escolha tiver. E, enfim, tive uma cirurgia de apêndice, né, que foi uma cirurgia do nada e tal. Ele também estava ali do meu lado o tempo inteiro. A gente era muito parceiro. O Alex lavava louça sem eu ter que mandar ele lavar louça, ele varria a casa, ele editava os vídeos, ele me apoiou muito. Teve momentos assim que eu recebi tanta crítica que eu pensei em sair da internet, pensei em parar de gravar vídeo. E se eu continuei foi porque ele estava ali o tempo todo, não, olha só, tu nasceu para isso, não tem fundamento. E a gente conversava muito, eu me sentia apoiada, assim, né? Eu tive problema na coluna, ele ia buscar minhas filhas na escola, trazer, jogava videogame com minhas filhas. Minhas filhas têm um amor muito grande por ele, escreviam cartinha para ele. Então a gente era uma família, a gente tinha sim porque eu aprendi muita coisa sobre dinheiro, eu limpei muita crença, eu fiz um processo para melhorar a minha vida financeira de fato. E ele não viveu, obviamente, esse processo, mas eu não me sentia maior do que ele, porque eu olhava para tudo aquilo que ele também trazia. Então, dentro do que ele podia trazer, ele foi com tudo que ele era. Ele sempre dizia, o carro é nosso, né? Então, tudo que tu precisar, você pode contar. E ele, de fato, fazia parte dele. Eu nunca precisei chamar atenção porque ele não estava fazendo o trabalho dele, ou porque ele enrolou para não produzir um vídeo, ou alguma coisa do tipo. E aí, beleza, a gente sempre conversando e nessa parceria, ok, vamos dar um passo para trás, né? A gente tá vivendo assim, porque a gente ia em restaurante, iFood, que eu abri com vocês aqui, um monte de despesa que a gente pensou, pô, será que a gente não podia usar esse dinheiro de outra forma? Porque a gente tava usando, assim, tipo, 100 mil reais em 3 meses, assim. Era muito dinheiro. E aí vamos dar um passo para trás e vamos começar a sonhar. Tanto que essa coisa do inquilino, né, de imóvel, veio dele. Eu não tinha esse desejo por imóvel, eu não olhava, eu gostava de investir em fundos, em ações, mas imóvel não era a minha praia. E ele tinha essa vontade de construir várias kitnets lá naquele terreno que ele morava. Aí ele alugou a casa lá da frente também, que era a casa que a gente estava morando. E aí tinha a renda lá da casa alugada também. Então tinha a renda da casa da frente, a renda da casa de trás. E mais a empresa que a gente estava tocando junto ali, né? E eu tinha esse conflito de trazer ele para sócio da empresa, mas eu via que ele não tinha esse perfil de liderança, então a empresa acabou, né, continuando no meu nome. Aí a gente fez todo esse movimento que vocês viram, a gente foi morar de Airbnb, depois, né, viu que dava para economizar mais ainda vindo para uma cidade mais, né, coisa e tal. Só que de vez em quando, inclusive ele escolheu alugar a casa pro amigo dele que andava com ele pra cima e pra baixo na época lá que ele era solteiro. E beleza, né? Eles sempre foram muito parceiro e tal. E aí ele alugou a casa pra ele, de vez em quando ele passava lá, conversava. Eu ia levar o Gui, porque nem sempre eu ia junto. Ele, vou passar lá, né? Falar fulano. Disse, beleza, tranquilo. Eu nunca disse, não vai. Nunca, porque eu sempre tinha esse cuidado de não me colocar como mãe. Mãe manda, mãe dá chinelada, mãe dá bronca, e mãe não é atrativa, né? Então, se ele passava o final de semana em casa, era porque ele queria, e não porque eu obrigava ele a fazer. Tanto quando ele dizia, eu vou jogar sinuca com os guri aqui embaixo, lá no prédio.
Beleza. Ah, hoje eu vou jogar videogame com os guri. Beleza, tipo, tranquilo. Ele podia escolher fazer o que ele quisesse e eu não proibia. Aí aconteceu que a gente veio pra cá, né? E, enfim, comecei com essa questão da coluna de novo, que já estava estabilizada há um tempo. E eu comecei a recalcular os meus sonhos, os meus planos. Então a gente começou a alinhar os sonhos de comprar 10 imóveis de Airbnb, que agora eu vou ter que refletir sobre isso, né? O que ainda faz sentido, o que é meu, o que é do outro e tal. Comecei no movimento de criar o ateliê, então todo aquele dinheiro que a gente gastava com restaurante e iFood e viver, a gente começou a direcionar para criar mais um negócio, para criar mais uma fonte de renda, que é o ateliê. A loja, o e-commerce, né? E a casa, né? Eu quero morar numa casa, eu acho que para os nossos filhos vai ser bom morar numa casa ao invés de apartamento e tal, com uma estrutura, com piscina só nossa, e a gente alinhou esses sonhos. Só que eu comecei a perceber e comecei a sentir um vazio, os sinais que o corpo dá, né? Que às vezes parecia que eu tava sonhando sozinha. Porque eu sou sonhadora. Ele vive, para ele o que tiver tá bom. O Alex não tem ambição, né? Ele é bem tranquilo. Eu sou ambiciosa, né? Não sou gananciosa. Ganância é quando você quer dinheiro a qualquer preço, quando você vira mesquinha mesmo. Uma pessoa gananciosa talvez nem entraria numa relação onde não tivesse, né, contribuição. Uma pessoa gananciosa, quanto mais tem, ela tem essa coisa de não importa como, mas eu vou conseguir dinheiro. Então, por exemplo, eu sou ambiciosa, mas eu jamais, por exemplo, divulgaria um jogo de tigrinho para tirar dinheiro dos outros, porque é uma máquina de caça-níquel, para ver a desgraça de outras pessoas. Isso foge dos meus princípios, sabe? Isso foge dos meus valores. E dinheiro não vai estar acima disso que importa para mim. Eu só posso fazer dinheiro se todo mundo está ganhando com isso. Então tem que ser de um lugar onde um bom negócio é quando todo mundo ganha. Quando alguém tem que perder para mim ganhar, aí não acho legal e não faria. Então eu tenho essa ambição, né, de crescer de forma justa, honesta, íntegra, de criar negócios para servir pessoas, porque esse é o papel dos negócios. E ele é a pessoa comum, ele tem muito mais forte a pessoa, o arquétipo da pessoa comum do que eu. Então para ele, se tiver o suficiente para viver, para ele tá tudo certo. Então eu que queria viver restaurante, era eu que queria viajar, era eu. Então eu sempre pensava, é eu que tenho que me mover para realizar isso. Porque sou eu que quero essa vida, sou eu que quero, né, ter mais investimentos, sou eu. E para ele estava tudo certo viver de uma forma tranquila, né? Ele nunca desejou tantas coisas. E aí a gente tinha esse conflito. E aí, quando a gente agora veio para cá, eu percebia que no meu tempo vazio, eu estava sempre procurando ideias, porque eu sou criadora, de como entregar as velas na melhor embalagem e tal. E ele estava, né, com os amigos da vila antiga, né? Seja no grupo do WhatsApp, seja no jogo do game que eles jogam juntos e tal. E ele tava, né, vira e mexe, tinha esse contato, vendo os stories do que eles estavam fazendo, do que eles estavam vivendo. E eu, quando saí de lá, eu comecei cada vez menos me interessar sobre o que eles estavam fazendo, o que eles estavam vivendo, porque eu sei que a gente cria a nossa realidade de acordo com aquilo que a gente vê. Tudo aquilo que a gente vê, em uma hora vai virar realidade. Então, o que eu não quero pra mim, eu paro de ver, né? Então, eu não queria mais aquela realidade, lá não tinha, assim, um casamento que eu dizia, eu quero viver esse casamento aqui igual da fulana ou do ciclano. Não tinha ninguém que tinha um casamento assim, que eu me espelhasse. E eu comecei a olhar para os casamentos que eu me espelhava, né? Então, a Lara, minha amiga, tem um casamento de anos que eu admiro muito, de muito respeito, de muita parceria, de muita cumplicidade. Eu comecei a andar. E ele ficava ainda acompanhando. Então, tudo que eu sabia da vila que eu saí era porque o Alex me mostrava, porque ele de alguma forma ainda estava lá, meio que servindo dois senhores, né? E aí o que aconteceu? Eu fui tirar as cartas do tarô. Primeiro eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava num ambiente de pagode. E aquele ambiente de pagode era um ambiente, não um ambiente que a gente frequentou depois que a gente ficou junto e tal. Era como se fosse da velha vila. E nesse ambiente eu estava com ele me deixava e ia ficar junto com esse amigo que é o inquilino lá da casa. E quando ele chega junto desse amigo,
ele esquece que ele estava comigo. Ele literalmente no sonho esquece que ele estava comigo e ele se empolga com o amigo e eu olho para ele como se ele fosse o Alex lá do passado. Não era aquele Alex que chegou comigo que estava aqui agora, era o Alex do passado. E aquilo apertou meu coração tanto e eu comecei a me sentir invisível ali para ele. E junto tava a ex-mulher dele numa mesa próxima. Ele não estava junto com ela, mas ela estava ali perto, porque, né, ela ainda faz parte lá da vila e tal. E aí eu, olhei para aquilo e fiquei esperando ele voltar. Fiquei esperando ele vir falar comigo e lembrar que a gente estava junto. E ele simplesmente parecia muito confortável ali com o amigo dele. E eu olhei para aquilo no sonho e eu saí e fui embora. E deixei ele lá. E ele nem percebeu que eu tinha saído. E eu acordei com aquilo, com o coração apertado. Eu falei, cara, esse não foi um sonho normal. Esse não foi... E a minha amiga que faleceu, a Lu, ela dizia, Dani, tu é bruxa. Eu já tive, lá atrás com o Alex, eu já tive vários sonhos. Inclusive uma guria que ele tava... Eu não conhecia a guria, mas eu conheci a guria no meu sonho primeiro, que quando ela passou de bicicleta por mim na rua, eu falei, cara, a guria do meu sonho que tava com o Alex. Aí quando eu fui pro pagode, ele tava com a guria a gente não tava junto nessa época, né? Ele tava com a guria que apareceu primeiro no meu sonho, depois eu encontrei com ela de bicicleta na rua, e aí depois eles apareceram juntos. Então, eu nunca tinha visto ela antes. Então, pra vocês verem, assim, eu tenho realmente uma intuição muito forte. Eu já contei, né, que quando ele me pediu em casamento, eu tinha visto nas cartas, porque eu tenho esse hábito de toda segunda-feira tirar as cartas pra mim, assim, pra ver qual é a energia disponível. E aí eu tenho essa coisa com a intuição. E aí eu acordei com aquilo, com o coração apertado, falei, gente do céu, será que o Alex vai fazer alguma coisa de errado? Será que tem a ver com a ex dele? Será que tem a ver com esse amigo que eles pareciam o Batman e o Robin, que andavam junto pra cima e pra baixo? E eu fiquei incomodada com aquilo, assim, e eu digo, caraca, mas eu acho que não, porque eu realmente, assim, eu escolhi confiar nele. Escolhi confiar nele, escolhi confiar lá no meu plano lá, que se alguma coisa saísse errada, eu ia sair dessa relação. E aí, eu fui tirar as cartas da semana e saía que ele ia me deixar triste. Eu falei, não. Meu Deus, a gente tá tão tranquilo, a gente tá de boa, a gente tá... sabe, aqui na nossa vida e fazendo as nossas coisas. E aí, aí eu tive a questão da coluna, fiquei muito mal, fui perdendo o movimento e tal, do pescoço. E ele ia me levar lá em Balneário para fazer o tratamento, que eu já tinha passado em alguns médicos e achei uma clínica lá para fazer. E nesse dia, ele acordou muito mal, ele acordou bem. E aí ele foi ficando mal de manhã, ele dormiu umas 3 horas direto e ele disse, eu não tenho condição de te levar. Aí eu falei, nossa, eu tô com muita dor, eu vou tentar dirigir, eu só preciso que tu arrume, então, o espelho do lado que eu não vou conseguir abrir o braço pra mudar o espelho, porque eu não conseguia fazer esse movimento. E aí ele desceu comigo, arrumou o espelho, e eu vi quanto eu tava dependente dele, porque ele que dirigia pra cima e pra baixo. E eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, que bom que ele se sente confortável em dizer não pra mim. Porque às vezes eu tinha dúvida se ele dizia sim só pra me agradar e que se ele precisasse, ele diria não. E aí, no fundo, eu fiquei feliz. Aí fui pro negócio da coluna e acabei indo almoçar depois no shopping sozinha e tal. Fiz stories nesse dia. Falei, cara, que legal, né? E eu admiro pessoas originais, eu admiro pessoas que dizem não, que não atendem minhas necessidades. Eu gosto muito de gente franca comigo. Não gosto de pessoas que estão sempre disponíveis, não. Eu gosto de pessoas que têm limite, sabe? Tô aqui com o cobertor. Aí, eu achei que era isso. Só que isso não tinha relação nem com o amigo dele e nem com a ex. E aí eu me lembro de falar com as crianças, eu fiz uma pergunta, né? Porque elas têm muita intimidade com o Alex. Vocês acham que o Alex seria capaz de mentir pra mim? Aí elas, eu acho que não, mãe. Eu acho que ele não seria capaz. Eu falei, então tá, eu acho que é coisa da minha cabeça. Mas aquilo ficou. E aí tá, passou, eu que gravei lá no Clube da Virada, que eu tô lendo um livro ali de riqueza e tal,
E aí eu aprendi algumas coisas no livro e falei, cara, eu vou mudar minhas contas bancárias e vou ajustar toda a conta da empresa. E comecei a entrar nesse movimento de fazer mudanças em conta e tal. E tinha um cartão da empresa para chegar. E o endereço estava na casa que a gente morou, lá onde está o amigo dele, o inquilino. E aí eu falei assim, e aí eu peguei o celular na segunda-feira, eu falei, nossa, o cartão vai ser entregue hoje. E o rapaz, ele ia sair para trabalhar. Aí ele olhou para mim e falou assim, tu quer que eu vá lá para pegar o cartão para ti? Aí eu falei assim, quero, né? Eu quero. E aí eu vou te mandando os vídeos por e-transfer. E aí que aí ele ia ficar no carro estacionado para quando o cartão chegasse ele poder pegar o cartão da empresa. E nessa semana, nessa segunda-feira da semana específica, a gente estava numa correria, eu estava assim, tentando o máximo, gravar o máximo de aula possível, porque a gente ia para o Rio de Janeiro na segunda-feira. Então, a gente já estava com passagem comprada, hotel reservado, eu reservei café da manhã no Copacabana Palace Hotel, e a gente ia para o Rio para ver a filha dele, que mora em Macaé. Só que eu pensei, bom, já que a gente vai até o Rio de Janeiro, né, para ver a filha, que fazia mais de 5 anos que ele não via, porque a mãe escolheu ir embora, enfim, por aí vai. Já que a gente vai para o Rio, então vamos aproveitar e vamos a semana antes e a gente vai no Cristo, Pão de Açúcar, restaurante, conhece o Rio e aí a gente volta. E aí a gente aproveita porque o negócio do ateliê, gente, tem muita coisa, é mais demorado do que eu imaginei, muita coisa para comprar e tal. Falou, fechou então vamos fazer isso. Falei, beleza, e aí eu já alimento a minha exploradora que gosta de viajar e eu sei que depois a gente vai ter o movimento do ateliê e não vai dar tão cedo talvez pra gente parar, viajar e por aí vai. E aí foi assim que a gente combinou. Comprei as passagens e aí a viagem estava marcada para segunda-feira, a gente ia ficar de segunda a sexta no Rio de Janeiro, em Copacabana. Na sexta a gente ia para Macaé, ia ficar o final de semana em Macaé, depois, né, a filha ia ter aula e tal. Na segunda-feira a gente ia voltar para o Rio e ia ficar até quarta e voltar para Santa Catarina. Então, eu estava adiantando tudo porque eu não queria levar trabalho para o Rio de Janeiro para a gente poder aproveitar a viagem do Rio de Janeiro. E eu estava sempre naquele movimento, né, gravando aula e tal, por aí vai, e dando meu sangue para a gente poder viajar tranquilo. Ele foi para lá, estacionado, né, ia ficar estacionado, mandei uma mensagem para ele assim, e isso já era umas 11 horas, eu falei, tu não vai comprar nada para comer? Aí ele assim, pois é, eu acho que eu vou ali pegar um salgado. Ele falou para mim assim, eu vou ali pegar um salgado. Aí eu falei, tá bom, porque a gente não sabe se vai chegar de manhã, se vai chegar de tarde e tal. E aí, como a gente ia viajar, eu não queria mudar o endereço, porque eles já tinham mandado o cartão e cancelar o envio para depois de 10 dias que a gente voltasse para receber o cartão. Eu queria realmente já deixar as contas da empresa, as minhas, as contas de investimento, tudo organizado e, né, para essa nova fase da vida, dos investimentos e tudo. Aí ele falou assim, tá, eu vou pegar um salgado e alguma coisa para beber e vou tomar aqui no carro enquanto chega. Porque até então o inquilino, o amigo, tinha ido trabalhar, né, e tal. Aí quando chegou, eu falei assim, eu vou te mandar então os vídeos que eu gravei a tela do computador, do curso Meu Negócio Digital, que é onde eu ensino como eu uso a IA e tal, criação de produto, de promessa, enfim, esses eu consigo te mandar por e-transfer, os outros são muito pesados, eu só podia mandar quando ele chegasse em casa, porque daí a gente passa de um celular para outro. Ele falou, beleza, fechou? Aí chegou um momento, eu falei assim, eu fui olhar a notificação do cartão, fui olhar se o cartão, aonde estava, né, como que estava o endereço, estava tudo certo. E quando eu abri o aplicativo, dizia assim, cartão entregue. Aí chegou o cartão. Aí eu peguei e falei assim, chegou, e mandei o coraçãozinho. Aí ele assim, não. Aí ele assim, os vídeos? Aí eu falei, não, os vídeos eu não mandei ainda. Eu falei, o cartão. Aí ele assim, não chegou? Aí não chegou. Aí eu falei, que estranho. Printei e mandei para ele. Aqui diz que chegou. Eu não vi. Eu falei, poxa, se ele não viu, onde é que ele estava, né?
se era para ele estar estacionado na frente da casa ali. Aí passou um tempinho, ele tava na caixinha de correio e pegou e me mostrou. Aí, quando ele me mostrou o cartão, ele logo falou assim: o fulano, não vou falar o nome, o fulano chegou. Eu vou tomar uma com ele aqui e já vou para casa. Mas assim, aquilo ali, algo não sei, fiquei incomodada. E eu falei, tá bom. Só que, e aí isso era 11 e pouco, né? Ele chegou, já era quase 4 horas da tarde. E o primeiro desconforto foi, porra, eu tô aqui gravando, fazendo um monte pra gente ir pro Rio pra ver a filha dele. Eu não tenho tesão com o Rio de Janeiro, tá, gente? Se eu tivesse que escolher um lugar pra viajar agora, eu ia pro norte, nordeste lá, ou pra São Paulo, que eu amo. Eu já fui pro Rio, mas não tenho essa conexão. Eu ia mesmo pra aproveitar, já que a gente ia pra lá, né? Não é um destino que eu escolheria, enfim. E aí, ele tá lá, na boa, né? Ok. Aí eu perguntei pra ele, assim, quando ele chegou em casa, eu falei assim, o que tu comeu? Ele disse, comi um salgado. E aí sabe quando o negócio não... Eu falei, cara, tomara que ele não tenha mentido pra mim, né? Porque se ele mentiu, infelizmente eu não tenho outra escolha. Aí a gente anoiteceu, aí não é a questão assim, tipo, eu sabia que ele ia editar todos os vídeos que precisasse, se ele tivesse que dormir meia-noite editando o vídeo, ele ia dormir meia-noite, ele ia editar todos os vídeos, porque ele trabalha. Mas me incomodou o fato de, poxa, né, tá lá numa leveza, enquanto eu também tô aqui no movimento, na correria, que era pra ele estar na correria junto comigo. E aí eu falei assim, quando ele chegou, eu assim, tu comeu o quê? Aí ele gaguejou, falou que comeu um salgado e comprou uma cerveja para tomar no carro, porque até então ele falou que estava no carro esperando o cartão, mas não viu o cartão chegar. Ele assim, certo, chegou na hora que eu fui no mercado, fui comprar o salgado. Aí eu pensei assim, tá. Aí ele assim, o que tu comeu? Eu falei, nem almocei, porque, né, tô aqui na função, aproveitando a melhor energia para gravar, mas não assentava. Aí anoiteceu, a gente foi dormir, ele dormiu rápido, né, até por conta tinha bebido bastante, enfim. E aí eu peguei e fui ver o celular dele, né, eu digo, cara, eu vou olhar. E ele que quis cadastrar minha digital no celular dele, eu nunca pedi para cadastrar. Eu sempre deixei ele confortável para agir do jeito que ele achava que tinha que agir para fazer a nossa relação dar certo. E aí, quando eu peguei o celular, a digital, eu fui na conta do banco para ver quanto que ele tinha, escorpião e o seu lado investigativo, né? Para ver quanto que ele tinha usado no salgado e na cerveja. E aí tinha passado ali R$70. Eu pensei, porra, que salgado caro. Né? Pensei assim. Aí eu fui no WhatsApp e aí tinha mandado uma mensagem para um amigo dele, dizendo, tô na área, não sei o quê. Aí 9 da manhã ele já tinha mandado pro inquilino, o amigo das antigas lá, e o do sonho. 9 e pouco da manhã ele mandou, tá em casa, não sei o quê, tô aqui na frente, não sei o que lá e tal. E aí, eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Falei, cara, ele não viu o cartão chegar, porque ele não tava, talvez ele tinha ido no mercado comprar o tal do salgado ali na esquina. Mas tem mentira nessa história, porque sabe quando parece que a conta não fecha? Aí a gente foi dormir, aí ele viu, onde é que tu foi? Ele acordou. Aí eu falei assim, aonde tu foi hoje? Ele assim, eu fui lá pegar o cartão, aí chegou 11 horas. Aí eu falei assim, tá. Ele chegou aquela hora mesmo que tu falou? Sim. Eu falei, tu não viu mesmo o cartão chegar? Não. Aí eu falei, tu comeu o quê? Um salgado. E eu falei, quantas cervejas tu comprou? Ele assim, comprei 3. Eu falei, tu comprasse 3 cervejas pra tomar no carro e se esquentasse.
Aí ele assim, tu fosse me investigar, né? Aí eu assim, tu mentiu pra mim. Aí ele assim, ah, tá bom. A gente foi no mercado junto, ele e o amigo dele, e a gente decidiu fazer uma carne, fazer uma cerveja de segunda-feira. E aí eu falei que tava na área pra gente fazer uma carne, uma cerveja. E aí ele foi comigo. Eu falei, porra, tu foi lá pegar o cartão da empresa, não ficou ninguém lá. Imagina se ele não botasse na caixa do correio, ele ia ter que voltar. Tu foi lá pra fazer uma coisa pra gente. Ao invés de pelo menos deixar, né, o teu amigo lá, não, então fica aí, eu vou lá, compro a carne, a cerveja, simplesmente tu esqueceu o que tu foi fazer. E aí tu entrou no teu universo lá adolescente, né, de os amiguinhos que não tem compromisso com nada, porque provavelmente tem alguém, né, segurando as pontas, aí eu falei isso, né. E aí tu se sentiu confortável para ir lá, comprar carne, cerveja, e botar carne passar, e ouvir um pagodinho, enquanto eu tava lá pensando em como fazer, deixar tudo pronto pra gente poder viajar e tal. Aí eu falei, e aí tu mentiu pra mim. Aí eu falei assim, se eu não visse a notificação de que o cartão chegou. E geralmente eles faziam isso no ferino, levavam mulher, né? E aí eu falei assim, e se eu não tivesse visto que a notificação chegou, o cartão não chegou mesmo, ou tu falou que não chegou pra te poder ficar mais tempo lá? Ele, não chegou. Eu falei, tá vendo o que aconteceu? Tu acabou de quebrar a confiança, porque agora tu falou pra mim que só viu quando eu falei que o cartão chegou, mas eu não sei se o cartão já tinha chego e tu ia dizer que chegou, sei lá, 5 horas, 6 horas para fazer outra coisa, que eu nem sei o quê, porque se tu precisou mentir, isso me dá um espaço para acreditar que, sei lá já foi um lugar de tanta orgia, de tanta bagunça, de tantos encontros, e duvidar do que tu estavas fazendo lá e por que tu não falou. Aí ele falou, mas é uma mentirinha boba e tal. Eu falei, olha, eu tenho um combinado comigo, né? Eu disse pra mim mesma que eu não ia entrar numa relação pra ficar desconfiada. E ele já estava começando a pensar na ideia de fazer entrega com o Mercado Livre, que a gente fez um dia um vídeo só pra gravar, pra ver como é que a gente não trabalha com isso. E que ele disse que se sentia melhor no operacional e tal. Eu falei, como é que eu vou acreditar que tu tá saindo pra fazer entrega e que tu de fato vai estar fazendo entrega? Como tu quer que eu acredite agora que tu saiu pra fazer uma coisa e fez outra, e tu quer que eu acredite agora que tu tá fazendo aquilo que tu disse que ia fazer? Ele assim, eu sei, agora eu não tenho moral, porque eu menti pra ti. E eu falei, cara, eu prometi pra mim mesma que eu não ia... Aí tá. Aí eu tava tranquila, assim, né? Eu falei, beleza. E eu falei assim, sabe o que é pior? Eu falei pra ele, porque eu te dei a oportunidade de falar a verdade. Eu perguntei, o que tu comeu? E tu insistiu na mentira, que tu comeu um salgado, que tu tava ali e que tu não viu a coisa chegar, sendo que tu já tava desde as 9 da manhã, né? Pensando, maquinando na ideia de fazer carne e fazer não sei o quê, enquanto eu tava o tempo todo focada em realizar nossos sonhos, enquanto eu tô pensando em ir pra frente, em viajar pra ver filho, pensando em criar coisas pra gente viver isso, tu tá pensando nos hábitos e nos comportamentos de um lugar que eu saí, eu não quero voltar. E eu falei, né, a sensação que eu tenho é como se eu já nem tô mais querendo ficar na vila que eu encontrei, que eu sei que existe uma outra vila ali na frente, né, de sair daquela vila que eu tava e com coisas muito maiores, outros negócios, outros resultados. E é como se eu me sentisse sempre, tu fosse uma ponte que me conecta a uma vila que eu não quero mais voltar. E que eu não gosto dos hábitos que existe lá e nem do estilo de vida que eu não quero viver, só que eu não consigo sair, porque tu me conecta àquilo lá, né? É como se tu tivesse sempre servindo dois senhores. Eu falei, beleza. Aí ele me pediu desculpa por ter mentido, que sabia que agora ele tinha quebrado uma confiança, de que toda vez que eu saísse de casa... que ele saísse de casa, eu já não ia saber se ele estava me falando a verdade ou não. E eu tentei dormir e tal, e quando eu acordei de manhã, eu falei assim, olha,
eu quero o divórcio. E aí entra um ponto que para algumas de vocês vão achar que eu fui muito radical, que eu podia tolerar, e que eu podia esperar, e que eu podia, né, mas, e tá tudo bem se vocês gostam de passar por cima de mentira e tal, mas quando você vive uma agressão, nunca começa com espancamento, começa com alguma coisinha e a gente precisa ficar atento aos sinais. Toda grande mentira começou com uma pequena mentira e depois foi para uma outra mentira. E se a pessoa se sente confortável para mentir para uma coisa boba, daqui a pouco ela vai se sentir confortável para mentir para outras coisas maiores. E eu falei para mim mesma, quando eu entrei nessa relação, falei assim, por mais que tu ame ele, tu ama a tua paz. E tudo que custa a minha paz é muito caro para mim. E eu falei pra mim mesma que eu nunca mais ia entrar no relacionamento pra ter que viver desconfiada. Pra ter que viver em dúvida se a pessoa tá falando a verdade. Porque pra mim a base de qualquer relacionamento é a confiança. Que foi quebrada. Até não dá pra saber se o cartão, se ele viu que chegou ou não chegou. Não dá pra saber o que aconteceu de fato naquele dia. E eu nunca vou saber, né, de fato, porque agora qualquer coisa que ele fale eu não acredito. E eu disse pra ele que ele tinha violado algo que eu tinha combinado. Ele disse, nossa, mas por uma coisa que aconteceu ontem, que na cabeça das pessoas daquela vila é normal, mentira, boba. Mas onde eu vivo hoje, com o estilo de vida que eu vivo hoje, não é. E aí ele falou, por uma coisa de ontem. Eu falei, não, a gente não está se distanciando por conta de uma coisa que aconteceu ontem. A gente está se distanciando por conta de uma conversa que a gente teve há 3 anos atrás, onde eu te deixei muito claro o que eu consigo tolerar, por exemplo, o fato de tu não sonhar as mesmas coisas, de não ter a mesma criação, isso eu consigo lidar. Mas existem coisas que eu não consigo lidar, porque eu tenho um valor de verdade muito grande. Verdade, transparência, é muito importante para mim. Né? Ainda que doa, é melhor uma verdade doída do que uma mentira pra... eu não queria que a gente brigasse, eu não queria que... Tipo, e aí a gente ia viver um relacionamento de mentira? Porque tu tá mentindo pra mim pra gente ficar bem? Então, eu falei, eu tenho um combinado comigo. E por mais que eu te ame, por mais que eu ame tudo que a gente viveu nos últimos 3 anos, e toda a nossa parceria desde questões de saúde, as questões financeiras, os meus problemas, os teus problemas. Eu tive fases da minha coluna que eu não conseguia nem trocar minha blusa, era ele que me vestia, era ele que me levantava, era ele que me sentava no vaso para poder ir no banheiro. Por conta dessa questão física mesmo, eu vi que ele estava ali comigo na saúde e na doença. E eu também sou essa pessoa, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Mas na mentira não dá, tá? Eu sei que para algumas pessoas, se vocês gostam da ideia, ai Dani, mas é uma mentirinha de nada, né? Tudo bem. Cada um tem o direito de escolher a vida que quer viver, o que quer aceitar ou não. Eu tenho os meus filtros. E se eu não respeitar os meus filtros, as pessoas que estão à minha volta também não vão. Então, ele, infelizmente, né, a gente chegou nesse lugar, ai, tô com dor na perna. Ele ficou mal na hora e falei pra ele que eu queria que ele decidisse o que ele queria fazer com a viagem. Eu falei, olha, eu posso até ir contigo, mas eu vou só por ir, né, pra te ver tua filha e tal, e já que tá tudo pago, tá tudo comprado, vê o que tu quer fazer, mas a gente não vai como casal, porque eu preciso admirar a pessoa que tá do meu lado. E eu não admiro uma pessoa que tenta enganar a pessoa que tá ali o tempo todo, dando sangue para os filhos viver o melhor, pra gente viver o melhor, e tu querer mentir pra mim pra viver um momento adolescente de fazer churrasco numa segunda-feira com cerveja, com teus... Ai, isso pra mim, assim, ó, não dá, é muita falta de consideração, sabe? E eu não posso lidar com isso. E eu não quero, eu prefiro sofrer, mas eu prefiro honrar o contrato que eu tenho comigo. E aí ele ficou muito mal, a gente chorou muito, nossa, a gente chorou muito. Hoje ele já me mandou mensagem, ele foi ontem pra lá, ele falou assim, meu Deus, tá tudo uma bagunça, tá uma sujeira. Eu falei, pois é, o lugar
que tu quis voltar. O lugar que tu escolheu voltar quando tu escolheu mentir e para uma realidade porque tu desejou estar lá. Então tu desejou tanto estar lá que tu mentiu para mim para estar lá e agora tu tá. Tu tá exatamente onde tu desejou, onde tu se esforçou para estar. E aí ele foi lá, né, pra casa lá onde tá o inquilino, amigo dele, e eu fiquei aqui. Falei com ele pra gente fazer isso da melhor forma possível, em respeito a toda a parceria que a gente teve nos últimos 3 anos, por tudo que a gente viveu de legal, e a gente também precisa saber qual é a hora de sair para deixar o outro evoluir. Porque às vezes o outro não vai conseguir evoluir num lugar muito confortável. Às vezes a gente precisa do desconforto para evoluir, né? E, cara, eu nem sei dizer para vocês, assim, eu já chorei tanto e eu me pego chorando muito. Sabe quando tu fica meio que sem ação, assim? Eu fico horas aqui nesse sofá e eu tenho que trabalhar, eu tenho vídeo para gravar, eu tenho aula para produzir. Eu tenho pessoas para atender, eu tenho retornos para dar. E tem hora que eu não consigo, sabe? Que eu não consigo me mover, eu não consigo, tipo, eu tô acostumada a fazer tudo com ele, né? E eu sei que agora eu preciso viver o luto. Eu tô muito em paz. Nossa, eu tô triste, mas eu tô em paz. E por mais que ele seja minha alma gêmea, eu falei ontem pra ele isso, né? Eu falei assim, olha, quem sabe em alguma vida a gente se encontre pronto, a gente se encontre na mesma frequência, tu mais maduro, evoluído, pra gente conseguir ser feliz. Porque eu não posso ser feliz do teu lado com resquícios de um lugar que eu não quero voltar e com mentira. E eu não tô disposta a... Eu já estava com a vida muito bem resolvida para ter que viver agora desconfiada. Deus me livre, eu não quero isso para mim. E eu não vou me colocar nesse lugar. E como tu sabe, cada escolha tem uma consequência. Então, a partir do momento que tu escolheu mentir para mim, sabendo que eu não tolero mentira, tu escolheu o lado que tu queria ficar, né? Então a gente ontem conversou, ele assim, tu quer que eu saia daqui quando? Aí eu falei, eu não vou te dar prazo, tu vai sair quando tu achar melhor, a gente vê o que fica bom, né? Eu vou precisar que tu pegue as crianças final de semana pra mim, porque para depois eu ver essa questão do carro e ver como que eu vou fazer. Ver também o que tu precisa de dinheiro, porque eu não vou, né? Eu já tinha empresa antes e tal. E ele é bem consciente também, então a gente pagou o carro era financiado, emplacamento, tudo. E foi, né, como se tivesse pago pelo trabalho que ele fazia também na empresa, enfim. Então ele levou o carro, que era dele já, que ele tinha, e a gente pagou o carro esses 3 anos, claro. Acho que falta só 1 ano para acabar, ou um pouco menos de 1 ano. E eu fiquei com o sofá, ele levou a televisão, o videogame que a gente trocou, né, que ele tinha um Play 4, a gente comprou um Play 5, a TV também, ele tinha uma de 42, aí, né, a gente desapegou, enfim, ele levou, era de 55, a gente dividiu as coisas que ele falou, das coisas que ele precisava, né, e tem outras coisas que a gente vai precisar ver, e isso é em questão, né, de justiça e por aí vai. A gente pretende fazer isso amigável. E ele falou que não ia aguentar ficar aqui, que era para cancelar a viagem. Eu não consegui ligar ainda para ver a questão das passagens, que era para estar embarcando segunda-feira. Eu não tenho condição nenhuma de viajar, Como eu disse, todos os meus sonhos e todos os meus movimentos, ele estava incluso nele e, enfim.
Mas eu vou ligar hoje, eu acho, pra ver o que dá pra fazer, se dá pra remarcar, mas o problema é que eu não sei nem pra quando remarcar. Eu não sei quando eu vou sentir vontade de me mover, porque eu acho que um período de luto não é um período de viajar, não é um período de falar, de sair, de extravasar, né? O luto é um lugar quieto que a gente precisa passar e eu vou viver esse luto e eu tô em paz e ao mesmo tempo feliz porque a gente conseguiu dar um novo significado, um novo sentido para uma história. Eu acho que eu queria que aquela história do passado com tanto amor tivesse dado certo e eu gosto de tudo que a gente viveu nos últimos 3 anos. Eu tenho um carinho muito grande por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente foi um pro outro. Pela pessoa que ele se tornou, e eu acho que ele já viu a pessoa que ele é capaz de ser, mas ele nunca vai conseguir ser essa nova pessoa enquanto ele não estiver disposto a romper com o velho, com tudo que conecta a velha criatura. Porque na velha criatura ele mente com facilidade. E eu não vou impor isso para ele, porque eu já falei como parceira várias vezes o risco de ele voltar. E minha parte eu fiz, que foi avisar. Então, ele já sabe quem ele pode ser. Agora, eu preciso soltar para que ele possa crescer. Porque talvez eu tenha sido porto seguro, talvez eu tenha sido alguém que também impediu ele de crescer, né? Que ele se sentiu confortável para, opa, tem alguém aqui pensando nos meus filhos por mim e eu vou curtir com os meus amiguinhos, né? Eu vou aqui. Então, aí não dá, né? Aí não dá. Aí eu estaria sendo muita filha da puta comigo e eu não vou fazer isso comigo. Por mais que eu ame o Alex e ame tudo que ele é e representa na minha vida, na vida das minhas filhas e por tudo que ele já fez por nós também, eu reconheço tudo, sabe? Mas eu também reconheço que eu fiz bastante por ele e que eu estava disposta a realizar os meus sonhos junto com ele. E eu já tô feliz porque eu não diminuí os meus sonhos para caber no mundo que eu não caibo. E foi bom nesse relacionamento ver que eu consegui ser eu mesma e que eu já melhorei dos relacionamentos passados. Mas o fato é que eu preciso crescer. Eu quero ir para uma nova vila e me dá um alívio saber que eu não preciso mais voltar, que eu não preciso mais ter notícia de ninguém e que eu posso deixar que cada um viva o que gosta, ser quem é, e eu não quero saber nada, né? E que eu cortei a ponte agora com aquilo que ainda me conectava de um lugar que eu saí, que representava também quem eu era, né? A fifi, a fofoqueira, a cachaceira, a botequeira, e eu era essa pessoa mesmo. Mas eu quero ir para outros lugares que agora eu já nem sei direito e não consigo pensar em amanhã. Eu me pego parada, assim, olhando pro nada, assim, sabe? Nenhum celular, eu não gosto de ficar. Enfim, e aí ele disse que não ia conseguir ficar, que era pra cancelar tudo, cancelei o hotel, cancelei a viagem, esqueci de cancelar o café da manhã no Copacabana lá, a reserva. Eu queria conseguir ir viajar, mas não vou conseguir ir, porque não tem condição ali emocional, tô me sentindo sozinha aqui nesse apartamento, eu que ficava tão bem sozinha, mas aprendi a ser com alguém e de alguma forma isso cria um elo, uma dependência e agora é criar uma nova rotina sem aquela pessoa. Não consigo me imaginar frequentando os restaurantes que eu gosto, porque eu acho que eu sempre vou lembrar dele comigo ali. Mas agora é hora de sentir, né? É hora de sentir, é hora de pegar o goletinho de força que tem aqui para fazer o trabalho que precisa ser feito, honrar com os meus compromissos. Até quero falar para as minhas alunas, né, que a gente tinha marcado o nosso encontro para o dia 10, porque eu ia viajar, e apesar de eu não ir viajar, eu quero manter dia 10, porque eu acho que eu preciso de uns dias para me recompor, para me acostumar de novo
E, e a gente vai manter dia 10, que eu preciso dizer sim para esse tempo que eu preciso agora. Então, eu sempre quis documentar, né, e ser transparente e contar para vocês como que eu lido com as coisas, os meus processos, as minhas escolhas. E eu vou bancar essa escolha que alguém vai achar. Provavelmente pessoas que estão conectadas com a mentalidade da vila anterior vão dizer, ah, é uma coisa boba, tá? Mas, olhando por todo um contexto, eu acho que eu encerro um ciclo kármico e uma lição de muitos anos, né? Eu fecho, de fato, uma porta para um renascimento. E é isso que eu posso dizer para vocês. Ele já me mandou mensagem, o tempo todo ele diz, é só tu falar para eu voltar, eu sei que eu errei, me perdoa. Eu não gosto daqui, eu não quero estar aqui. Eu falei, mas em atitudes, tu criou isso, né? Tu mentiu para estar aí, então tu criou isso. É porque isso tem importância para ti, né? E ele vai ter que lidar com o ambiente, porque depois de 3 anos também vivendo de alguma forma um estilo de vida mais confortável e voltar para um lugar onde as coisas são diferentes, visualmente falando e funcionalmente falando, ele vai passar provavelmente por alguns desafios que vão ser importantes, né? E eu falei para ele assim, eu espero que um dia a gente se encontre maduros, né? Para que a gente possa viver mais tempo o que a gente viveu nesses 3 anos. E eu prefiro encerrar aqui do que alimentar algo para depois, tipo, por não ouvir esse sinal, passar por uma situação extremamente mais desafiadora e mais dolorosa do que essa. E eu também perdi a admiração, né? Quando ele mentiu para mim que eu que estava ali nesse movimento, pensando nos nossos filhos, para estar com os amigos, eu falei, cara, eu perdi a admiração. E eu falei num vídeo, dia que eu perder a admiração, eu não posso mais estar com essa pessoa, porque eu preciso admirar as pessoas que estão à minha volta, eu preciso admirar minhas amigas, eu preciso de admirar, sabe? E eu, literalmente, isso me fez perder a admiração por ele, assim. Mas isso não anula tudo que a gente viveu, que foi muito bonito. E eu fico muito feliz da gente ter conseguido, por 3 anos, criar uma história de amor, respeito, cumplicidade. Até então não tinha pego nada antes, nunca, ele sempre deixou tudo aberto, Instagram, tudo. E eu preciso honrar esse compromisso comigo, né? Eu me escolhi primeiro, antes de levar em consideração esses 3 anos, né? Eu venho antes, ele é o amor da minha vida e a gente é amor de vidas, mas antes dele eu sou o meu primeiro amor, né? Eu preciso ser o meu primeiro amor, eu preciso me respeitar, eu preciso respeitar os acordos que eu fiz comigo, eu preciso respeitar os meus combinados, eu preciso respeitar os meus limites. Talvez a minha dor na coluna seja por não ter respeitado os meus limites, o meu problema na coluna, né? E eu tenho esse limite. Eu não quero viver um dia pensando o que ele está fazendo. Agora eu não preciso pensar, porque ele é solteiro, ele está livre. E foi isso, gente. Essa noite foi péssima. Acordei 1 e pouco da manhã, não consegui dormir. Eu fui dormir umas 5 e pouco, acordei 6 e pouco. Aí, na madrugada que eu consegui tirar a aliança, porque eu não tinha conseguido tirar a aliança ainda. Depois eu vou fazer algum ritual de despedida. Não consegui fazer Theta Healing para fazer o divórcio energético, né? Que é quando a gente ainda tem a energia da pessoa, a pessoa tem a nossa. Não consegui parar para fazer divórcio energético. Não consegui, tá? Eu ainda tô um pouco paralisada e vou ficar aqui, vivendo o luto, fazendo o trabalho que precisa ser feito, gravar as aulas para minhas alunas, atendimentos, consultorias online de arquétipos que eu tenho que entregar. E assim que eu estiver vivendo outra coisa, sentindo outra coisa, eu falo para vocês. Na sexta-feira as crianças vêm. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo no sábado, porque eu não quero postar antes de falar com elas pessoalmente. E assim que eu puder falar mais alguma coisa a respeito disso, eu venho dividir com vocês, tá bom? Mas eu fui muito feliz nesses 3 anos e eu sou muito grata por tudo que a gente viveu e por tanto que a gente amadureceu em termos de relacionamento e amor junto.
Não era mentira, né, o que a gente vivia. Realmente a gente não brigava, a gente tinha uma relação muito harmônica. Mas o fato é que quando a gente não vira uma página que precisa ser virada, a gente sempre corre o risco de voltar para uma velha história que precisa ser finalizada. Não dá para você ir para a quinta série e continuar com o pezinho na quarta. Você tem que seguir em frente, passando de fase. E as fases foram feitas para passar. Se elas não passar, elas vão continuar se repetindo. Então, isso que aconteceu me faz entender que o que eu fiz de virar a página e de deixar muitas pessoas que eu amava lá naquela vila era a melhor escolha que eu podia fazer para a minha mudança de vida. Eu não ia conseguir mudar de vida se eu estivesse lá alimentando os velhos lugares, as velhas conversas, os velhos hábitos. Então, hoje eu vejo, né, que o que aconteceu com ele teria acontecido comigo também, se eu estivesse lá. E é isso, gente. Eu espero de verdade um pouco de respeito com a nossa história e com tudo que a gente foi um pro outro e para os nossos filhos. E agora lidar com tudo que vem agora, nesse momento. Eu acho que vai ter outros insights, outros desdobramentos. Mas eu vou sustentar a minha escolha e vou seguir em frente, honrando esse compromisso com os meus valores e com aquilo que é importante para mim, né? E o desafio que ele vai viver é dele. É uma consequência que ele precisa passar, que ele precisa para crescer, para amadurecer. E agora eu vou seguir, né, a minha vida com as minhas responsabilidades que eu sempre tive com as minhas filhas e ver quem eu sou, o que eu posso ser, o que eu ainda quero ser. É isso, né? Esse momento não é solitude, não, é solidão que eu tô sentindo, sabe? Mas daqui a pouco vai ser solitude. Mas agora eu tô me sentindo sozinha, esse apartamento tá enorme pra mim. É um vazio grande demais, assim, pra lidar. Mas eu vou lidar, porque foi eu que escolhi também isso de alguma forma. E é isso, tá, gente? A gente se vê em breve, talvez, no próximo vídeo.